Olá, vim comentar uma questão da prova da Guarda Municipal de Imbé, aplicada pela Fundatec. A questão 15, que embora seja de simples solução, cabe recurso. Então, atenção que se você errou essa questão, pode entrar então com um pedido de recurso, justificando da seguinte forma. A questão fala o seguinte: considerando a equação de segundo grau, 3x ao quadrado menos 8x mais 4. É correto afirmar que as suas raízes são iguais a 3x ao quadrado menos 8x mais 4, isso é uma expressão algébrica. Uma expressão que envolve letras e números. Mas isso não é uma equação. Para falar em raízes, a gente precisa falar em equação. Seria uma equação, tá? Seria uma equação se nós tivéssemos aqui 3x ao quadrado menos 8x mais 4 igual a zero. Isso é uma equação. Simplesmente a expressão algébrica não tem raízes. Uma expressão algébrica com uma igualdade, como aqui 3x ao quadrado menos 8x mais 4 igual a zero, daí sim tem raízes. A gente pode resolver essa equação usando, por exemplo, a fórmula de Bhaskara. Lembrando que a fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Fórmula de Bhaskara. Lembrando que o a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x e c é o termo independente, o que está sozinho. Substituindo então esses valores aqui na fórmula de Bhaskara, a gente vai ter menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Menos 8 fica 8 positivo. Dentro da raiz, menos 8 ao quadrado, 64, menos 48, dividido por 2 vezes 3, que é 6. Então, fica 8 mais ou menos raiz quadrada de 16, dividido por 6. 8 mais ou menos raiz quadrada de 16 dá 4, dividido por 6. Daqui a gente vai ter duas raízes que a gente chama de x' e x duas linhas. Quando a gente faz 8 mais 4, dá 12, dividido por 6, que é 2. Quando a gente faz 8 menos 4, dá 4, que é 4 sextos. Poderia aqui ainda simplificar chegando a 2 terços. Mas nas opções de respostas, a gente tem as raízes 2 e 4 sextos. Tá? Está correto para a equação 3x ao quadrado menos 8x mais 4 igual a zero. Então, as raízes são 2 e 4 sextos. Qual é o problema? Repito, faltou o igual a zero. Sem ter esse igual a zero, não é uma equação e, portanto, não tem raízes. Recurso, portanto, nessa questão. Já houve casos semelhantes a este em provas da Fundatec, em que a questão foi anulada. O que você tem que fazer? Justificar que isto é uma expressão algébrica e que para ser uma equação precisa ter o igual, a igualdade, igual a zero no caso, para que as raízes fossem de fato 2 e 4 sextos, como aponta o gabarito preliminar da banca. Certo?